Aleluia. Santo és tu, meu Pai. Aleluia. Deus de poder da glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo és tu, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é ti, meu Pai. Aleluia. Deus de poder da glória. Santo é ti, meu Pai. Aleluia. Deus de poder da glória. Santo é ti. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder da glória. Santo é ti, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é Irmãos, voltando aqui ao assunto da palavra, glória a Deus. está no livro dos Atos dos Apóstolos. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Santo és tu, meu Pai. Aleluia. Santo és tu, meu Pai. Aleluia. Deus de poder e de glória. Aleluia. Santo é ti, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é ti, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é ti, meu Pai. Aleluia. No capítulo 16, Glória a Deus. Aleluia. Santo é ti, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é ti, meu Pai. Aleluia. Santo é ti, meu Pai. Aleluia. glória a Deus. Glória a No versículo 9 em diante, a visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. E Paulo teve de noite, todos acharam? Está aqui, né? E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia, ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. É uma colônia e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e assentamos-nos a falar nas mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que ele estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada da sua casa, nos rogou dizendo: se haver julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça a presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas, e havendo-lhes dado muitos açoitos, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que o alicerce do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos.
E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou entre Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: creia no Senhor Jesus, tu, e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levantando-os na sua casa, ele pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com todos na sua casa. Descendo já ali, os magistrados mandaram ao quadrilheiro, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essa palavra, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí daí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiam súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos querem ver obras, milagres, mas precisamos saber se temos preparação para essas coisas também. Nada que é de Deus na vida do homem é de graça. Ou às vezes o carnê vem antes, ou às vezes vem depois, mas de graça não fica. Nós vejamos que Paulo era um homem de Deus. Quantas obras Deus fez por intermédio dele. Mas quanto sofrimento este homem também passou por amor da obra de Deus. E no entanto, se nós olharmos aqui, ele teve uma visão. Nessa visão alguém dizia: passa a Macedônia. E ele sentiu que o Espírito Santo estava convidando ele para passar do lado de lá. Porque vejamos até um pouco antes, aqui depois os irmãos puderem ler, essa foi a segunda viagem missionária de Paulo. Quando eles então decidem ir para alguns determinados lugares. Só que aí era a decisão dele. E o Espírito Santo falou com eles: não, vocês não vão onde vocês estão querendo ir. Porque quando nós servimos a Deus, irmãos, a gente já não pode fazer o que queremos. Nós temos que ser induzidos pelo Espírito Santo para fazer segundo a sua vontade. E às vezes, segundo a sua vontade, nem sempre. Às vezes ele vai nos levar em lugar que vai nos trazer conforto. Às vezes vai nos levar em lugar que vai nos trazer tranquilidade. E muitas das vezes o Espírito Santo vai nos levar para ter confronto. Mas aí é provar o que está em nós. Porque a palavra diz, irmãos, que o Senhor não nos deu espírito de covardia, não nos deu espírito de medo. O Senhor nos levantou para ser ousado, para ser homens valentes, homens guerreiros, homens dispostos a enfrentar o que tivermos por amor da palavra de Deus. Tem homens valentes aqui hoje, mulheres valentes? Porque se diante de qualquer porta que fechar na tua vida, se não for ousado para tentar abrir outras, se diante de qualquer pedrada que vier contra ti, você já esmorecer e dizer: pronto, não avanço mais. Se diante de qualquer obstáculo você já se refugiar, já tiver medo, você não está apto para a guerra. Você não está apto para ser um servo e uma serva de Deus. Porque hoje o Senhor nos está convocando, irmãos, para ser ousado. Porque enquanto você viver servindo a Deus, pode ter certeza, vai ter bênção, vai. Nós só não vamos viver de prova, de luta, de guerra.
Mas prepara, porque os combates, as provas, as guerras, as lutas, essas não faltarão na nossa vida. Mas pode ter certeza, se o Senhor te alistou você para a guerra, que depende também de nós, preparação. O Senhor quer nos preparar para tal finalidade. Porque a palavra diz, irmãos, se quando vier a guerra e nós ficarmos frouxos diante das dificuldades, nós não termos ousadia nenhuma para enfrentar aquilo que o Senhor permite na nossa vida. Então, quando vier alguma coisa, achar em nós preparação, pode porta bater na nossa cara, pedradas vir contra nós, obstáculos querer tampar a nossa caminhada, sempre o Senhor nos dará ousadia para continuar, porque é assim que o Senhor quer. Porque qualquer obstáculo, nós chegarmos aqui esmorecidos, Senhor, acho que não dá mais, eu não consigo, não vou avante. Pode ter certeza, irmãos, no aniversário Ele vai te fazer você como um gato e sapato. Mas se você hoje está aqui e diante dos obstáculos que já tem levantado na tua vida, você está dizendo, Senhor, me prepare. Porque até na reunião de jovens veio aqui, né, o 6 de Isaías, né? Envia-me a mim, Senhor, envia. Gostoso falar isso, né? Envia-me a mim, Senhor. Mas será que estamos preparados para o Senhor nos enviar mesmo? Será que estamos preparados? Olha aqui para todas as viagens de Paulo. Passa depois lá para a terceira. Vocês vão ver o que aconteceu com esse homem. Entendeu? Até quando ele vai para Jerusalém e alguém pedindo, ele dizia, mas ele dizia, mas o Espírito Santo, eu estou preparado para prisões e até a morte. Como que pode um homem saber que está indo para um lugar, que ele vai ser preso, que vai ser morto, mas ele está dizendo, eu estou indo, não adianta vocês me segurar, eu estou indo, não adianta vocês me barrar, eu estou para cumprir o mandamento, o mandato de Deus na minha vida. Então dá glória por essa palavra, porque por isso que temos que tomar cuidado também, irmãos, que hoje estão se anunciando evangelhos muito fracos, evangelhos muito, sabe, de muitos até louvores que só faz nós acreditar em vitória, em portas abertas, que tudo vai dar certo e que tudo de bom vai acontecer. É bom acreditarmos e vivermos uma vida sonhando coisas boas, mas o que não pode faltar em nós é preparação para enfrentarmos as lutas e os obstáculos que Deus permite na nossa vida, pois só assim que chegaremos do lado de lá. Senão o teu combate ficará pela metade do caminho. A tua vida com Cristo, ela não pode ser interditada na metade do caminho, no começo ou na metade. Você precisa chegar até o fim. O Senhor falou, aqueles que serem fiel até ao fim. Não falou se você for firme 10 anos, 15 anos, não. Até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Está dando glória por essa palavra? Porque quantos caminharam fortes, firmes, enquanto deu certo, aconteceu o que esperava, a porta se abriu, o milagre chegou, e eu estou firme, Senhor, glória a Deus, que bom. Aí vem a luta, vem a prova, vem o vento ao contrário, vem as dificuldades, e aí o mesmo Senhor que você dizia, não, glória a Deus, Deus é bom, daqui a pouco já não dá mais para servir o Senhor, já não dá mais para ser crente, dessa forma eu acho que não vou seguir avante. E hoje o Senhor nos está convocando como soldados de Jesus Cristo para lutas, guerras e batalhas. E no que tiver que enfrentar, você esteja prontos, irmãos, sabe? Como uma rocha, fortaleza, glória, com espírito de ousadia. Porque o adversário lutará comigo e contigo todos os dias. Mas a palavra já nos diz que com Cristo somos mais do que vencedores. Então, glória por essa palavra. E vejamos que ele até queria para outro lugar aqui, né? E vejamos que até no início ali dessa segunda viagem já teve uma confusão com Barnabé, que ela está indo com Barnabé, mas Barnabé queria que ele levasse Marcos junto, porque até, irmãos, entre os homens de Deus tiveram algumas divergências entre eles, mas não foi as divergências que pararam a missão. Glória a Deus. Olha, entraram em contrito entre Paulo e Barnabé, que era para eles dois estar juntos na viagem, mas como Barnabé queria que levasse Marcos, Paulo já não aceitou, porque Marcos na primeira viagem missionária, por ser um pouco mais novo, não aguentou, e ele fugiu na metade da viagem. E quando agora Barnabé insiste com Paulo para que levasse Marcos novamente, ele falou, não, eu não quero levar ele. Insistiu, porque até
Marcos, até Paulo, Barnabé queria dar uma segunda chance para ele, para Marcos. Mas Paulo não aceitou. E ali já teve uma divisão entre eles, uma separação. Que por mais que às vezes, irmãos, aquilo que às vezes nós queremos ou você quer não aconteça, o que não pode embargar é a missão de Deus na minha e na tua vida. Porque achar que tudo vai dar certo, que tudo vai ser do jeito que você quer, da maneira que você quer, todos vão ser a favor do teu gosto, do teu jeito, da tua maneira. Esquece. Vai ter confronto, vai ter luta, mas o que não pode embargar é a missão, é o propósito que Deus colocou na minha e na tua vida. Você acredita nisso? Então dá glória por essa palavra. Porque achar que tudo vai ser conveniente da maneira que eu quero, da maneira que eu gosto, da maneira que eu acho. Vejamos que aqui não foi da maneira que Barnabé queria, nem que Paulo queria. No entanto, dividiram entre eles. Foi aonde Paulo chamou Silas. E Silas foi o companheiro de Paulo nessa viagem. E foram juntos. Então vejamos que já no começo começou a ter algumas divergências entre eles. E eles foram. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aqui quando chegaram, até um pouco antes, chegaram a Mísia, eles intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Glória a Deus. Por isso que nós temos que estar sempre dizendo: Senhor, eu estou querendo, parece que eu estou com gostinho disso, daquilo, parece que eu acho que é esse caminho. Mas irmão, quando o Espírito Santo ele nos mostrar a direção certa, pode ter certeza que ele vai te acompanhar onde você passar. Glória a Deus. Vejamos que o Espírito Santo falou: não é por aí não. Então eles desceram a Troade, e lá em Troade Paulo teve de noite uma visão, que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E foram, navegaram para Troades, fomos correndo o caminho direito para Samotrácia, no dia seguinte para Metápolis, dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, que há uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E ali começou as obras. No dia de sábado saíram fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver ali um lugar para oração, e sentou, e junto com eles falamos as mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E ali já começou a obra, ela foi batizada, ela e a sua casa. Olha só, que coisa linda. E rogou então que se fosse julgado entre eles que ela era fiel ao Senhor, que eles entrassem então em sua casa e ficassem ali. E nos constrangeu a isso, e eles foram. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem. Irmãos, e o que essa jovem dizia? Coisa ruim? O que ela estava dizendo? Por isso que nós precisamos ter o espírito do discernimento, irmão. Pedir para o Senhor a entender o que é que está falando aos nossos ouvidos. Porque se nós não tomarmos cuidado, é tantos espíritos hoje falando aqui, falando ali, falando lá, e se nós não tomar cuidado, nós tomamos caminho errado, ou ouve o que não é para ouvir. E vejamos que essa mulher parecia estar falando o que era bonito, e aos ouvidos de todos que ouviam, e se eles não fossem os homens de Deus e tivessem aqui do Espírito Santo, eles estariam ali abajulando ela ainda. Olha aí, essa mulher está pregando que somos, porque na verdade ela estava dizendo a verdade. E aconteceu que nós indo na oração, saiu ao encontro uma jovem que tem espírito de adivinhação. Porque existe espírito de Deus, existe da profecia, existe. Tem homem, mas irmão, ultimamente dá para se contar nos dedos, viu? Por isso tome cuidado em qualquer lugar que você abre da internet e tem alguém profetizando que vai ter chave, vai ter isso, vai ter aquilo. Depois vem tudo aqui murmurando, bravo, bicudo. Às vezes não dá nem um glória porque esperou a chave que o profeta da internet profetizou, que o profeta da internet falou que ia dar certo, que era no mês que passou que você recebeu uma bênção e não chegou, você já entrou no mês 7 e não aconteceu. Depois entra aqui querendo cobrar de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus não falou, não vem cobrar de Deus o que o Senhor não falou. Porque tem espírito verdadeiro que é o de
Deus da profecia, que quando fala ferve o coração, porque é claro que tudo que nós queremos ouvir para nós, que nos agrada, coração palpita, irmão. Coração dá até uns pulinhos a mais. Que quem não quer ouvir uma bênção? Quem não quer ouvir que Deus está na tua vida? Você vai ganhar uma chave, que vai dar tudo certo, que Deus vai abrir uma porta, que você vai ficar rico, que essa prova vai ser... Irmão, e nós às vezes ficamos ali acreditando, mas o profeta falou, irmão, quem não passa a prova hoje? Quem não tem dificuldade hoje? Então todos querem se propagar sendo que não é. E se aparece lá dando voz para todo mundo na internet, e como profeta, como isso. Até quando falaram que o Brasil ia ganhar de 2-1, então se tornando como vidente. Eu acertei. Quantos que acertaram e nem servem o Senhor? Quantas pessoas ganharam minha aposta e nem servem o Senhor? Mas aquela que disse, não, eu acertei, eu falei, vai lá na internet, agora eu sou vidente. E todo mundo começa a acreditar nela, acreditar nele. É bem-aventurado quem acredita no que o Senhor está pregando. Você tem glória por essa palavra? Então que hoje o Espírito do discernimento de Deus caia sobre a igreja, irmão. O Deus mandou até na palavra passada que nos últimos dias, como está escrito na palavra, vai levantar tantos espíritos enganadores que o povo vai acreditar mais na mentira do que na verdade. Porque você vem aqui, às vezes Deus fala, não, prepara que vai vir prova, prepara que a guerra está vindo aí, prepara que tem cilada. Aí você vai para os outros espíritos que estão aí, não, Deus está na tua vida, você vai ver uma bênção por esses dias, uma porta vai se abrir. Quem que você vai querer escutar? Às vezes é aquele que te prometeu que você está esperando, mas quem que está com a verdade? Às vezes é a palavra, aquela que você não quer ouvir, mas dá glória hoje por esta palavra. Por isso nós temos que entrar naquele e dizer, Senhor, fala comigo, independente daquilo que eu quero ouvir ou não. Mas o importante é que eu saia daqui entendendo qual é a tua palavra, o teu querer sobre a minha vida. Então dá glória hoje por essa palavra. Porque muitas vezes nós temos que pregar para agradar esse ou aquele, mas que o Espírito Santo venha falar segundo o meu e o teu coração. Porque ele só não conhece o teu ontem, ele conhece o teu hoje, ele já sabe do teu amanhã. Então essa palavra está nos preparando, nos fortalecendo, nos aprofundando, nos estruturando as nossas estacas. Glória! Porque você quer ser homem de Deus, você quer ser mulher de Deus, prepara! Porque enquanto você viver, o inimigo não te dará sossego. Ele lutará contigo, com a tua casa, com a tua família. Ele continuará lutando contra o teu ministério, a tua posição, onde Deus te colocou para te dar rasteira, puxar o teu tapete. Mas dá glória por essa palavra. Se você estiver estacado no Senhor, pode passar vento, você fica firme dando glória a Deus. Senhor, que hoje nos estacar, irmãos, colocar estaca sobre nós. Glória a Deus. Para que não seja qualquer ventinho que venha nos perturbar e nos tirar do caminho, nos tirar do que o Senhor já preparou para nós. Vejamos aqui então que o espírito de adivinhação, igual adivinhando, ele dava grandes lucros aos seus senhores. Enquanto Paulo não mexia com os espíritos, estava bom. Ela gritando, mas os espíritos do adversário falando na boca dela. É assim, irmão. Enquanto você não mexer com aquilo que muitas das vezes está ali, se observa até aqui, está te inquietando, você deixa quieto. Mas desde o momento que você fala a verdade, desde o momento que você diz a verdade para alguém que está errado, tomando um caminho torto, ele já vira teu inimigo. Porque se você dizer alguma coisa para o sábio, a palavra diz, ele vai te amar mais ainda. Mas se você dizer alguma coisa para o tolo, ele vai te aborrecer já na hora. Porque o sábio, ele ama a correção. O sábio ama o conselho. Mas o tolo não. Quando você vai corrigir o tolo, o teu amigo vira já inimigo. O que achava que você era um companheiro dele, já não quer nem olhar na tua cara. Por isso que aqueles que servem o Senhor, muitas das vezes você vai criar inimigos na própria casa, na própria família. Aonde você come, na mesma mesa, aonde te chama de irmão. É ali que você vai criar inimigo. Não são pessoas que às vezes estão distantes. São pessoas que não estão preparadas para ouvir a verdade. E se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, você às vezes não se conforma com ele. Não se conforma com as coisas ruins, com as coisas que vão tomando caminhos diferentes.
de às vezes você agindo por impulso ou pelo Espírito de Deus, entra em você a correção. Primeira coisa que vamos dizer, olha, não julgueis para que não sejais julgados. E a palavra nos dá discernimento para que julguemos sim. Para que nós dissemos sim a verdade. E a palavra nos dá esse direito. Mas, pode ter certeza que falando a verdade, inimigos vão aparecer no teu caminho. Mas continua dizendo a verdade. Que no entanto, para João Batista, a verdade que ele pregou, né? Para Herodes, para a mulher de Filipos que estava fazendo coisas erradas junto com Herodes, o que aconteceu? Custou a sua cabeça. Foi dado de bandeja a cabeça de João Batista no prato. Por quê? Por causa da verdade. Mas ele não retirou, não. Ele continua firme. Glória a Deus. Porque é melhor você morrer com a verdade do que ficar vivo sendo mentiroso, filho do diabo. Glória a Deus. Então hoje está aqui essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela dizia, seguindo a Paulo, e nós clamávamos dizendo, que coisa linda, né, irmão? Olha que bom ouvir isso aqui. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Irmão, se tivesse falado para mim, eu ia falar, então continua, vamos junto lá na missão. Verdade? Você também ia, irmão. Fala que não. É bonito ouvir isso daí, né? E olha só que lindo. Olha aqui. Estes homens, cadê? E nós clamamos, estes homens que nos anunciam o caminho. Não estava falando mentira, irmão. Que nos anunciam o caminho da salvação. São servos do Deus Altíssimo. Irmão, você acha que o adversário ele vai entrar na tua vida com palavras contrárias que você sabe que você não vai ouvir? Ele vai vir com palavras que você gosta de ouvir. Ele vai vir usando até a própria palavra de Deus. Vai entrar na tua casa com mentira, com hipocrisia, com inverdades, mandando você fazer o que Deus mandou. Vai usar. Olha, eu vim da tua casa como mensageiro de Deus para te dizer, pode fazer tal negócio, pode ir em tal cidade, pode sair do trabalho, pode fazer esse negócio. Só para te confundir. Por isso que nós temos que pedir, se ele tem a ousadia de dar o recado, peça para Deus a ousadia de discernir o que está na boca dele. Ou se o Senhor passou para ele, que o Senhor possa passar para você. Por que o Senhor pode passar para ele e não pode passar para você? Se tiver algum recado, diz, irmão, eu vou orar. Irmão, eu vou orar. Eu vou querer saber se é da vontade de Deus o que você veio pregar na minha casa. E fica firme. Já não vai se acreditando em tudo, não. Porque o adversário vai vir por esse caminho para que nós possamos descrer da palavra de Deus. Descrer do Evangelho de Cristo. Descrer da verdade. Posso pregar essa palavra, irmão? Ela está pregando. Inclusive, domingo eu falei que hoje eu pregaria aqui hoje. Eu falei que eu não ia pregar hoje, que eu ia tirar férias. Mas estou pregando de novo. E nem esperava estar pregando esse assunto, mas é o assunto que Deus está mandando para a igreja. Glória a Deus. Porque o adversário ronda a tua casa. E sabe que por esse caminho ele não pode, por aquele caminho ele não pode. Às vezes ele vem pelo caminho da falsidade, da profecia falsa. Você vem na igreja, congrega. O que Deus faz aqui? Só prepara você para os dias maus, para o amanhã, para o futuro, para você entrar no céu. E você às vezes espera uma resposta e às vezes Deus não dá a resposta, você precisa do mundo. Ele vai fazer o quê? Vai pegar um impulso, o adversário vai lá na tua casa, bater no teu portão. Eu sou enviado de Deus, e às vezes é Satanás batendo na tua porta. Eu dou glória por essa palavra. E aí ele vai dizer nos meus ouvidos, na igreja que você vai, não prega o que você quer ouvir. Não prega a tua libertação. Mas olha, vem na tua casa, está trazendo um recado que você precisa ouvir. Glória a Deus, aleluia. Irmão, mas dá um glória hoje por essa palavra. Glória. E pregava coisas lindas, bonitas. Mas olha aqui, e fez ela por muitos dias. Paulo, se era já, e era o Espírito ao contrário, ele podia ter discernido na hora. E já ter expulsado na primeira vez. Mas carne é carne, homem é homem. E nem todo o tempo estamos carregados de espiritualidade cheia daquilo que é do céu. Por isso que a palavra nos diz o que? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Orai e vigiai.
Cristo nos deu esse exemplo. Porque ele falou que a carne, às vezes o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele vai me atacar e te atacar quando? Quando o seu espírito está pronto? Não, quando a tua carne está fraca. É nesse momento que ele ataca. E vejamos que Paulo era um homem cheio do Espírito de Deus, que no entanto esperou alguns dias para expulsar esse espírito. Por quê? Por certo, de primeira mão ele também se inchou. Olha o que ela está dizendo de nós, Silas. Olha, ainda bem que nós viemos na cidade certa, né? Olha, está dizendo que nós somos os homens que viemos aqui anunciar o Evangelho de Cristo, que somos homens de Deus. Por certo, ele até olhou, admirou. Mas, irmão, o que é de Deus traz paz. O que não é de Deus traz aflição. Vocês sabem que tem glória, tem aleluia, tem às vezes uma manifestação, até uma batidinha de palmo sapateado que traz alegria, traz paz. Mas tem coisas, irmãos, tem manifestação que traz alguma coisa ruim, porque parece que é uma manifestação que não vem de Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque os espíritos, irmãos, eles só às vezes não se mostram lá fora, às vezes ele entra dentro da igreja também. Vocês acreditam nisso? Por isso que nós temos que entrar aqui dentro e dizer: Senhor, cubra nós com o teu sangue, mostra para nós o que é verdade, o que é Deus, o que não é, porque nem todo louvor é para Deus, nem toda glória chega no céu. E se não tomar cuidado, nem toda palavra às vezes que é pregada foi o Espírito Santo que revelou para a igreja. Por isso nós temos que tomar cuidado, irmão, para entrarmos aqui e dizer: Espírito Santo, toma conta desse lugar. E o que não é nosso, que não venha, sabe, aquilo que é nosso, irmão, venha ficar por baixo dos nossos pés. Que só o Espírito Santo tenha livre curso no meio da igreja. A igreja precisa clamar sobre isso. E quando não é para Deus, irmão, que alguém retenha no banco. Eu mesmo que retenho aqui, que não abro a minha boca, que não prego a palavra. Porque esse lugar precisa ser um lugar espiritual, que só o Senhor tem autoridade para falar e para pregar e para ensinar a igreja. Então dá glória por essa palavra. Porque se nós não tomarmos cuidado, irmão, nós vamos ser enganados por muitos espíritos que vai confundir a nossa caminhada espiritual. E hoje está vindo essa palavra, Deus preparando a igreja, abrindo os meus olhos e os seus olhos espirituais. Receba colírio agora! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E vendo agora que o Espírito saiu dela na hora, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Glória a Deus. Agora, estava quietinho, né, irmão? Estava bom, né? Mas agora só foi mexer. Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes alguém fala: eu queria tanto estar no grupo de intercessão. Então faz teste. Eu queria tanto louvar lá na frente, como eu vejo as irmãs louvando, parece que tem uma inspiração de uma. Tem, então vem. Só que prepara. Eu queria tanto pregar uma palavra, pode vir. Só que tem consequência. Enquanto você não mexer com aquilo que está só à tua volta, você não vai inquietar eles, não vai mexer com você. Mas inquietou, mexeu, pronto. É como um cacho de abelha. Você pode até estar passando perto. Está lá. Mas dá uma cutucadinha para você ver o que acontece. É só cutucar. É marimbondo que vem para todo lado. Se quando pensa está pegando um, está batendo em um, outro já está vindo do outro lado. Quando você pensa está tirando das costas, está vindo pela frente. E assim é o mundo espiritual. Por isso que nós temos que estar orando, vigiando em todo momento. Hoje está aqui essa palavra. Vocês querem missão? Usa-me. Vamos, vocês de Isaías, usa-me. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas então alguém, não quero mais. O Senhor não te deu espírito de covardia. Por isso que essa palavra é preparação para a igreja. O Senhor não te chamou para ser covarde. O Senhor não te chamou para você olhar para o adversário e achar que ele é mais forte do que Deus. O Senhor não te chamou para você olhar para o teu inimigo e bater o pezinho, você já passar e sair correndo. O Senhor te deu o espírito de ousadia, de valentia, de guerreiro, de homem de Deus,
que milita, que pega a espada na mão. Glória! Teve soldados de Davi que quando terminava a guerra, já tinha acabado, eles pegavam a espada com tanta força que a espada chegou a grudar na mão, não saía da mão de tanta força que ele grudou na mão. Dá um glória por essa palavra. Hoje o Senhor vai grudar essa palavra dentro de mim, dentro de você. Vai tirar os aqui, espiritualidade, virtude, fé, coragem. Glória! Você acredita que o Senhor está grudando essa palavra em mim e você hoje? Glória a Deus. Glória a Deus. E vendo seus senhores que a esperança do lucro tinha acabado. Irmão, eu não consigo pregar uma palavra rápida. E apressando os magistrados, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça a presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens sendo judeus. Agora voltou, agora é o contrário. Até há pouco alguém dizia: estes homens que estão na nossa cidade são servos de Deus e estão anunciando o Evangelho de Cristo. Agora mexeu no ninho, agora é outra palavra. Esses homens sendo judeus perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Os magistrados, o que fez? Rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Geralmente os açoites eram 39 chibatadas, com aqueles cordão com 3 pontas, que cada chibatada não era 1, era 3. Imagine 39 vezes 3. Quanta chibatada nas costas, que era ossos, que batia na pele e saía até carne junto. Mas quem era eles? Covarde. Tá vendo, Paulo? Você falou que apareceu um homem e falou para nós: passa a Macedônia. Eu estou aqui com você agora, aqui, ó. E agora? Preso? Será que era Deus mesmo na sua boca, Paulo? Os dois lá na prisão. Mas quando perto da meia-noite, Deus não deu espírito de covardia, mas de ousadia. O que eles faziam lá? Reclamavam? Olhavam para o outro: ó, última missão, hein? Nunca mais. Acabou, saímos daqui, eu volto à minha casa, encerro a missão, eu não prego mais, não falo de Cristo, porque no entanto ele mandou nós vir aqui para quê? Para ir para a prisão. Meia-noite, Paulo e Silas cantavam e dava glória a Deus dentro da prisão. Dá para dar uma glória por essa palavra? Glória a Deus. Soldados somos do Senhor, avante sem temer. Qual que é a outra frase? Pois é. Como que é? Não cantamos assim, não era? Cantamos não, é outro. Mas falou uma coisa de soldado também, né? Falou de guerreiro aí, né? Quem foi chamado hoje aqui? Não, 39 e outro? 89? Mas teve? Agora, antes da palavra. Antes da palavra. 89? Qual 89? Vamos, ó, irmão, marcha esse? Então, Paulo está cantando em cima, não era o outro não. Vamos, ó, irmãos, marchar com destino a Sião. Bem alegres de todo o coração, pois à frente ele está e a vitória nos dará. Depois, não está aqui, né? A irmã não pôs. Vamos em sua luz, vamos. Jesus, marchemos a eterna Sião, sempre alegres e de todo o coração. Olha quem está na nossa frente. Pois à frente ele está e o céu nos levará. Galardão. Você quer receber galardão? Você quer receber? Porque não pensa que no céu vai ser tudo igualzinho, não, meu irmão. Quem mais fizer, mais galardão vai ter. Nós vamos ser coroados segundo aquilo que fizemos aqui, galardoados segundo o que fizermos aqui. Tem muita gente que só vai entrar no céu, mas não vai ter galardão nenhum. Você quer ter galardão? É na luta, é na guerra, é na batalha. Glória a Deus. Vejamos que a meia-noite, perto da meia-noite, está dizendo aqui, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros escutavam. Quer dizer, quem não tinha apanhado, quem estava lá só preso por isso ou por aquilo, está tudo quietinho. A quem estava lá dizendo que era para dizer: ai que dor, eu não estou aguentando,
irmão, ai, estava lá cantando e louvando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas diante do louvor, glória, olha aqui, o bonito é isso, e de repente, é esse de repente que Deus trabalha na minha e na tua vida. Vem prova, vem luta, vem guerra, vem. O adversário levanta. Só que, de repente, o Senhor chega. De repente, o Senhor muda uma história. De repente, o Senhor tira nós de baixo e coloca em cima. De repente, o que nos envergonha fica envergonhado. De repente, o que nos gera começa a gerar. De repente, aquilo que você está esperando 3 meses, 6 meses, 1 ano, a vitória chega na tua mão. De repente, o Senhor abre o mar. De repente, o Senhor faz que o Jordão se abra. De repente, os muros caem na nossa frente. De repente, você gira uma pedra, cai na testa do irmão, ele tem que cair aos teus pés. De repente, o que era impossível, Deus chega e diz: eu cheguei, estou aqui. Dá para dar glória por essa palavra. Dá para dar glória por essa palavra. Por isso não é só luta não, meu irmão, não é só guerra não é fácil servir o Senhor não temos que ficar prometendo só benção, mas na luta e na guerra, de repente Deus chega, de repente o Senhor aparece, quando você menos espera, Deus é glorificado. Quem sabe alguém entrou aqui dizendo: Senhor, estou cansado, é luta, é batalha, é isso, é aquilo, mas eu não desisto, eu quero te servir, eu vou até o fim, eu estou aqui, eu estou na luta, eu estou na guerra. Então dá glória por essa palavra, porque quem sabe o de repente do Senhor está chegando, e você vai ter uma vitória, vai ter um milagre, Deus vai ser glorificado. Glória a Deus. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Acordando o carcereiro, que fez? Tirou a espada e quis matar. Quem estava cuidando dele, prendendo ele, agora quer se matar por causa do terremoto. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, de todo tremo se prostrou ante Paulo e Silas. Tirando para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Por isso, irmão, não se atemoriza diante das lutas e das provas. Naquilo que parece que é mal, é prejuízo, não deu certo, irmão, de repente chega, tudo muda, o Senhor transforma. O carcereiro que tinha, por certo, até dado umas palmadas nele, uns açoites, prendendo ele lá no tronco, agora estava lá prostrado aos pés dos dois, dizendo: o que eu faço para me salvar? O que eu faço para encontrar esse Senhor que vocês têm? O que eu faço para encontrar? Glória a Deus. Glória, eles pregaram a palavra e todos estavam em sua casa, e tomando ele consigo aquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E aquela madrugada que parecia ser uma madrugada longa, uma madrugada de dor, uma madrugada de lágrimas, mudou tudo. Agora eles lá de madrugada batizando o carcereiro, batizando a sua família, e ali eles colocou, e vendo, ele levantando, ele levou, pôs a mesa, olha, fez por certo uma mesa boa para eles, comeram e beberam, né? E alegrando junto com a sua casa. E no outro dia de manhã vieram lá os homens e disseram: solta esses homens, que eles descobriram que Paulo era romano e não tinha nem passado ali pela jurisdição por alguma lei romana, e já foi prendendo sem saber quem era. E ali, sabendo que eles eram romanos, mandaram que soltasse. Paulo falou: não é assim, prenderam nós injustamente, fizeram o que quiseram com a gente, e agora manda nós embora. Não, quem nos prendeu que vai ter que vir aqui nos soltar. Glória a Deus. Agora, em cobertamento do lanço fora, não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, eles temeram ouvindo que eram romanos. Então, vindo, eles dirigiam súplicas e tirando-os para fora, eles pediram que saíssem da cidade. Saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e vendo os irmãos os confortaram e depois partiram. Partiram para onde? Partiram para outra missão, partiram para outras obras e outros milagres. Não foram covardados, partiram para ir embora, para nunca mais, eu paro, eu não quero mais saber. Dá uma glória hoje por essa palavra.
certo, alguma coisa que levantou contra a tua vida por causa de uma verdade, por causa de você ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, e fizeram mal para você, para a tua casa, vão ter que vir pedir perdão e saber que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus. Por isso não te arreda os teus pés, não te acovarda, não queira simplesmente por abajulações ter esse como amigo, aquele como amigo, diga a verdade. E a palavra diz: a verdade vos libertará. Então sai daqui hoje estruturado por essa palavra. A igreja está feliz? A igreja está feliz? Recebeu estrutura hoje? Recebeu firmeza hoje? Então se prepara, às vezes se o vento passar amanhã ou depois, a palavra já está te avisando. Mas lembra que você não vai viver só de choro, de lágrimas, mas de repente Deus chega também. Pode chegar essa noite, pode chegar essa madrugada, pode chegar essa semana, pode chegar nesse mês 7, né? Pode chegar por esses dias. Então fique atento, orando e vigiando, com os olhos abertos espirituais, porque a hora que o Senhor chegar, tudo aquilo que foi de mal, por causa de você estar servindo a Deus, Deus pode mudar a tua história, fazer você ser feliz, a tua vida continuar e você continuar servindo a Deus com essa alegria, porque o propósito de Deus na tua vida só termina quando você chegar do lado de lá, quando o teu corpo tomar o pó da terra e os anjos vier buscar a tua alma para você estar no repouso, na esperança do toque da trombeta, em que o azul do céu se enrolará como livro e você vai fazer parte daqueles que vão fazer uma coroa em volta do Cordeiro para cantar o hino que nunca foi cantado. Hoje tem lágrimas, tem choro, mas está preparado para você e para essa igreja um cântico chamado Cântico de Vitória. Você acredita nisso? Então dá um glória por essa palavra. Aqui nós vamos caminhando, uma luta, uma prova, uma guerra, mas uma vitória, um benefício, uma obra, um milagre, uma porta que abre, daqui a pouco é um vento, alguma coisa que sopra ao contrário, mas você chegou até aqui, não chegou? Se você chegou até aqui, o mesmo que te trouxe é o que te vai levar até o fim da caminhada. Você tem um glória para Ele? Então dá um glória para Ele agora, porque por essa palavra eu vejo como um vento te impulsionando. Você chegou aqui meio travado e dizendo: Senhor, não vou aguentar, esse vento vai soprar ao favor. Eu quero ao contrário, vai fazer o teu barco chegar onde o Senhor prometeu que você chegue, pois você chegará do outro lado de lá e não chegará capengando. Você não vai chegar com o rosto olhando para a terra, você vai chegar como valente de Cristo, vai chegar como guerreiro com a espada na mão, olhando e dizendo: ora vem, Senhor, ora vem, eu venci, pois tu és o vencedor. Receba virtude, receba fé, receba alegria, receba força, receba esperança por essa palavra, e por essa palavra sinta renovado agora. Você acredita? Deus está renovando as tuas forças por essa palavra, e aqueles que renovam as suas forças serão como águia, subirão, não se fatigarão e nem cansarão, mas chegará do lado de lá. Eu te fiz como águia, glória, você vai chegar do lado de lá. É a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus na oração, irmão. Amém.